Iniciamos aqui depois de algumas dificuldades. Graças a Deus deu certo. Vamos compartilhar a palavra de Deus mais nessa quarta-feira, onde estamos estudando os 10 mandamentos. Já estamos no terceiro mandamento. Eu quero então imediatamente orar mais uma vez e agora orar com vocês, para que Deus aqui nos ilumine, nos permita compartilhar a respeito dele através da sua palavra. Então, eu peço que você ore comigo, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, o Senhor ter tido misericórdia de nós, e assim se revelado a nós por meio do teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, que nos dá todo o conhecimento de quem o Senhor é e o que o Senhor quer de nós, quem somos nós também. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos esclarece de forma maravilhosa a respeito de quem é o Senhor e de toda a nossa vida e toda a eternidade. E podemos assim também compartilhar a respeito dessas verdades eternas com outras pessoas, outros irmãos, amigos, parentes. Pai querido, ajuda-nos aqui, auxilia-nos para que possamos fazer de forma a agradar, honrar, glorificar o Senhor. E quando assim fazemos, a certeza é que seremos edificados pelo Senhor mesmo. Então, ó Deus, tenha misericórdia que, apesar de nós, das nossas limitações, dos recursos que o Senhor coloca às mãos, nós possamos fazer tudo de maneira excelente para a honra e glória do Senhor. Obrigado por cada um que está nos acompanhando, aqueles que vão também assistir depois. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine, que o Senhor continue protegendo, suprindo as suas necessidades, mas principalmente, ó Deus, dando a eles, àqueles que já são teus, a certeza de suas vidas salvas pelo sangue e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aqueles, porventura, que estão no caminho, estão compreendendo, estão aprendendo, o seu Espírito está tocando, que o Senhor também os salve, ó Deus, de forma esclarecedora, não embasado em nada que possa não ser a tua obra na cruz do Calvário, ó Pai. Quebra os grilhões da religiosidade, da tradição, de corações que creem em tantas coisas menos em Ti e naquilo que o Senhor fez pelos homens pecadores. Eu te peço assim, no nome de Jesus, seja essa palavra, esse estudo, para a honra e glória do Senhor e edificação de todos nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, vamos logo para as telas e estaremos assim compartilhando a palavra do Senhor com os amados. Vamos só pedir aqui para conferir se já estamos no ar. Ok, estamos. Vamos lá. Os 10 mandamentos. Já estamos então no terceiro mandamento. A nossa amada e querida igreja, a qual nós servimos como ministro do Evangelho, terceira igreja presbiteriana do Brasil, em Mogi das Cruzes. Hoje, ao vivo, mais uma vez, assim como são todas as nossas lives, estudos, compartilhar, tanto nas quartas-feiras, quanto também nos domingos. Dia 29 de julho, quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos deu. Louvor e glórias a Ele somente. Os 10 mandamentos. Vamos lá. O terceiro mandamento, né? Ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 7.
Vamos ver então aqui o que se segue. O mundo sempre tomou o nome de Deus em vão. Nós devemos entender que a maioria dos homens não creem que Deus é Deus, Deus Pai Criador de todo o universo, Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, onipotente, soberano. Não creem na sua santa palavra, desprezam e perseguem a sua noiva, a igreja cristã. Todos esses atos dos homens tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eu lembro-me de uma personagem ainda da história do nosso país, né, que ela iniciava, quando tinha lá os seus programas, né, infelizmente programas infantis, ela dizia o cara lá de cima. O cara lá de cima. E sem comentários, além dessa citação, eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Infelizmente, ela ensinou, né, e ainda ensina muitos jovens, crianças, uma geração inteira a se relacionar com Deus, talvez, né, não falando dessa maneira, o cara lá de cima, mas com todo esse respeito, né? Estou sendo irônico aqui, com toda essa reverência, né? Estou sendo irônico aqui. E, infelizmente, essa personagem, ela revela e tem revelado cada vez mais de quem ela é filha, né? Por isso que ela não pode se referir a Deus como as Escrituras mandam que ensinem. Muito bem. No Antigo Testamento, o povo tinha um temor muito grande em mencionar o nome de Deus. Então, se usava alguns adjetivos para mencionar o nome do Senhor. Isso dependia do relacionamento e circunstância que seu povo tinha com ele. Então, o povo temia tanto falar o nome de Deus, né, sem dar um adjetivo a ele. A verdade é que eles temiam realmente falar o nome do Senhor. Assim foram ensinados desde quando, antes dos 10 mandamentos, o Senhor fala para o seu povo parar no monte. O monte fumegava, o monte acima, nuvens negras, tremia, e lá, como se passando uma fita amarela, impedindo povo, animais, qualquer criatura de passar. Ali foi a ordem do Senhor dada a Moisés. E Moisés subiu ao monte para pegar justamente o que nós estamos trabalhando aqui, os 10 mandamentos. Né? Ali eu creio que foi o primeiro ensino de respeito, de temor que o povo de Deus passou a ter a respeito do Senhor e de seu nome. Então, ao longo da história do povo de Deus, o Velho Testamento, foram se referindo aí ao Senhor, a Deus, com alguns adjetivos. Vamos rever, alguns vão rever aqui comigo esses adjetivos. Eu coloquei, dispus aqui numa tabela, tá bom? Então vamos ver. Nomes de Deus em hebraico e grego, né? Então, a palavra em hebraico, Deus, né? Eu vou estar lendo aqui o que se translitera do som da palavra, tá bom? Aí vem Elon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, Deus Eterno, Elohim, Deus, também uma outra expressão, Adonai, meu Senhor, Javé Jireh, o Senhor proverá, né? Aqui Javé é Deus também, né? Senhor, especificamente.
E aí tem as suas combinações. Javé Nissim, o Senhor é minha bandeira. Né? Javé é o Senhor. Aí vem mais uma combinação. Javé Elohim, o Senhor é Deus. Javé Shalom, o Senhor é paz. Javé Sebaot, o Senhor dos exércitos. Aí uma outra palavra, Theos, né? Em grego agora, Deus, ou Kyrios, também se referia a Deus, tratando-o como Senhor, né? Aí o paralelo de Javé do Velho Testamento, Kyrios e Theos, Senhor Deus, na Septuaginta, a Bíblia escrita em latim, né? Pater, bem mais latinizado aí, puxando do grego, Pai. Então, esses são os nomes de Deus usados na Bíblia Sagrada. Pergunta: é ele um Deus qualquer que podemos prometer, fazer voto, juramento, pedir aprovação, pedir ajuda, decretar em seu nome e ao mesmo tempo não cumprir as promessas, quebrar os votos e juramentos, desconsiderá-lo em nossas vidas e nem agradecer a sua ajuda? Será que esse é o nosso Deus? Que tipo de cristão é esse, né? Uma outra pergunta: ou é ele nosso Senhor, o Deus supremo e soberano, grande em poder e glória, santo e justo em todos os seus desígnios, que face a face com ele nós desintegraríamos por completo? Uma outra pergunta: quem é Deus para você? E quem é Deus para você vai implicar em como você o trata, como você o chama, com que postura você fala dele aos outros e com que postura também você fala com ele. Quem é Deus? Essa questão é algo que devemos responder, e para isso o terceiro mandamento, né, deve nos ensinar alguma coisa, com certeza. Vamos lá continuar vendo então esse terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor em vão. É um mandamento que proíbe utilizar o nome de Deus sem razão alguma ou por razões egoístas para o próprio bem, como fórmula mágica ou com algum fim perverso. Eu acrescento aqui até algo, falar sem pensar, verbalizar sem entender o que está falando, ou realmente contextualizar no seu coração de quem está falando ou com quem está falando. Como, por exemplo, muito usado por muitos cristãos e não cristãos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vários motivos devemos e podemos falar graças a Deus, mas quem está falando? Sabe com quem está falando ou de quem está falando? É alguém que tem intimidade com ele? É alguém que fala com ele todos os dias? É alguém que o ama verdadeiramente? É alguém que lê a sua carta todos os dias, a Bíblia Sagrada? É alguém que o obedece? É alguém que tem uma vida consagrada a ele, mesmo que imperfeita? Aí dizer graças a Deus, sem ter essas características ou entendimento, fica como falar ao vento. Nós temos que pensar,
Estamos falando de quem e com quem? Qualquer um? Qualquer pessoa? É preciso, então, através do terceiro mandamento, refletirmos, não com medo, não com pavor, não com mimimis, né? Falar com Deus. Ele é um Deus Pai, é um Deus Senhor, é um Deus soberano, é um Deus provedor, é um Deus que quer e se mostra favorável a ter um relacionamento íntimo com os seus filhos. Né? Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Tomemos muito cuidado quando nos referimos ao nome do Senhor. Tomarás. Uma tradução aí da palavra escrita na língua hebraica. Levantar, erguer, carregar, tomar, fazer trazer, ter trazido. Né? Então o povo de Deus carrega, toma, traz, ergue, levanta, proclama o seu nome. E assim o povo tem que fazer com postura, tem que fazer com vida, tem que fazer crendo, tem que fazer sendo obedientes, servos, porque de outra maneira é tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Como podemos tomar, levantar, trazer o nome de Deus em vão? Vamos ver um pouco mais. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu, o Senhor. Fazendo isso, então, como descreve aqui em Levítico, o livro das leis, né? Leis para ficar santo, capítulo 19, verso 12. Então, nós profanamos o nome do nosso Deus quando nós roubamos, furtareis, mentimos, mentireis, damos falso testemunho, falsidade com o próximo. Quando nós juramos pelo nome dele, usando o nome dele para nossos juramentos, que muitas vezes não cumprimos, assim nós profanamos o nome do nosso Deus. A própria Bíblia, então, fala quando nós podemos tomar o nome do nosso Deus em vão. Esse mandamento muito importante para todos nós. E aí, se formos pensarmos no mundo, né? Hoje o mundo omite Deus. O mundo quer apagar Deus, principalmente o mundo que se diz aí progressista. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Deus não é citado, ou seja, se eles pudessem, e eles tentam e fazem, calar a igreja no nome de Deus, no nome de Cristo, então, pecado maior ainda cometem. Implicações: enganar, defraudar ou jurar falsamente em nome de Deus é pecado. É quebrar o terceiro mandamento. Os cristãos são filhos de Deus, nação santa de Deus, povo de Deus, os representantes de Deus. Não podemos jurar em falso. Quebrar juramentos, promessas. Quantos casais têm feito isso no seu matrimônio?
aquilo que prometeram a Deus, diante de Deus no altar, e com a testemunha, o próprio Deus e o ministro e todos os irmãos. Não estamos dizendo que o casamento é sacramento, você sabe que nós assim não defendemos, mas ali é feita uma promessa, ali é feita uma aliança, e se recebe a bênção não de homens, mas do próprio Deus, que é invocado. Pensem nisso. Assim também como outras promessas, tantas, né? Seu trabalho, você promete cumprir, chegar no horário, não chega, promete fazer algo correspondente ao seu salário e não faz. Assim também na igreja. A igreja tem horário para se cumprir. A igreja, quando nas normalidades, tem os dias, os tempos determinados. E quantas vezes você talvez, e muitos não talvez, não cumprem, nem não cumprem tantas outras promessas, deveres com seus filhos, com a sociedade, com os governantes, com as leis. Nós devemos entender que, como cristãos, nós carregamos o nome de Deus. Eu lembro da minha época de infância, onde o nosso sobrenome dos nossos pais, tinha peso. As pessoas não conheciam a gente simplesmente pelo nome, mas era filho de quem? Fulano é filho de quem? E ali a gente tinha que prestar contas dos nossos atos, honrando assim o nosso nome familiar. O cristão hoje tem um novo nome, um nome que já está escrito na glória desde a eternidade. O nome que o próprio Deus ali escreveu, né, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Cristão significa pequenos cristos, modelos de Cristo. Cristãos dá o entendimento de sermos filhos de Deus, aqueles que carregam o nome de Deus. Defraudar, falso testemunho, é quebrar o terceiro mandamento. Números, verso 32. Fazer voto a Deus e não cumprir é igual a mentir. É pecado, é quebrar o terceiro mandamento. Fazer voto e não cumprir. Ao que diz número 30, verso 2. Quando um homem fizer o voto ao Senhor ou fizer juramento ligado à sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu de sua boca o fará. Daí, fazer um voto ao Senhor ou à igreja do Senhor, uma promessa, assumir um compromisso, uma obrigação e não cumprir, é quebrar o terceiro mandamento. Acerca de votos, olha o que diz Deuteronômio, capítulo 23, do verso 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardará e o fará, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Também me lembrando aqui dos tempos antigos, não que eu sou saudosista, mas eu vivi, e creio que parte do que estão me ouvindo aqui viveu também esse tempo, onde a palavra
valia mais do que qualquer caneta, papel, cartório. A expressão homem de palavra, mulher de palavra, né? Então, esse é um princípio aqui de Deuteronômio 23, 21. Quanto mais esse voto, essa palavra para o Senhor e as coisas do Senhor. Daí quando nós vemos alguns que se dizem cristãos, não cumprindo seus votos, suas obrigações, e você sabe que tem muitas, né? Sem mimimi aqui, infelizmente muitos só pensam no dízimo, né? Mas tem muitos outros votos que os cristãos fazem para Deus, que Deus requer na sua palavra, não invenção de homens, não doutrinas, dogmas humanos, mas aquilo que Deus claramente ali prescreve e não cumprem, né? Fizeram. E aqui o princípio, melhor não ter feito, né? Melhor não ter feito, né? Vamos seguir aqui. Deuteronômio 10, 20. Jurar, fazer voto, prometer. Né? Deus é digno de se fazer um juramento. Sim, Deus é digno, não é? Então já que é assim, nunca faço mais juramento, nunca faço promessa mais nenhuma. Opa, aí é covardia. Aí é não querer assumir quem nós somos em Cristo Jesus. Deus é digno de fazermos voto. Fazemos voto para tantas coisas, né? Deus é digno. Uma promessa e cumpri-la, né? Quem não cumpre um juramento, uma promessa para com Deus, é quebra do terceiro mandamento. Olha o que diz Deuteronômio 10, 20. Deuteronômio, livro repetição das leis, né? Deuteronômio repete muitas questões das leis descritas lá no Êxodo, a partir dos 10 mandamentos, a partir de Êxodo 20. Deuteronômio 10, 20 diz: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Olha que bacana aqui, temos que devemos jurar sim em nome de Deus. E cumprir, é claro. Profeta Jeremias, capítulo 12, verso 14 e 16. Jurando pelo meu nome, né? O nome do Senhor, né? Algo que revelaria, vamos ver depois o Jeremias 12. Algo que revelaria o caráter de Deus, onde a palavra do seu povo seria a revelação do seu caráter. Então aqui, Deus tem um caráter santo. E o que ele promete, ele sendo um Deus que não pode mentir, fiel, ele cumpre. Assim deve ser também o seu povo. A palavra do seu povo seria a revelação do caráter dele, do próprio Deus. Meus filhos são como eu. Daí também em outras exortações na palavra de Deus dizendo: sede santos porque eu sou santo, né? Então, jurar por nós mesmos e quebrar o juramento é até esperado, pois somos pecadores. Mas jurar em nome de Deus é algo muito sério. Se cumprir, é bênção. Se não cumprir, é maldição. É quebra do terceiro mandamento. Mateus 5, vimos lá o Jeremias, depois veremos. Seguimos aqui. Mateus 5, 33, 37, Jesus está dizendo que uma vez que você confessa o seu nome e diz qualquer mentira, você está profanando o nome de Deus, né? Quando invocamos o nome de Deus e mentimos, estamos profanando o seu nome. Quebra do terceiro mandamento. Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versos 33 e 37, e depois nós voltamos lá em Jeremias. Vamos lá. Mateus 5, 33
a 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, aqui o princípio, né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Nós estamos vivendo num mundo, num país, no Brasil, com muitas mentiras. E mentiras destrói, mentira mata. O crente não pode fazer isso. Oxalá os não crentes seguissem a palavra de Deus. Lendo agora Jeremias, capítulo 12, vamos conferir aqui se é isso mesmo, né? A respeito de jurando pelo nome de Deus. Jeremias 12, 14 e 16, né? Aqui falando sobre as finalidades do castigo de Deus. Vejamos: assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da tua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Algo aqui que Deus traz sobre o juramento do nome dele. Então, nós precisamos entender que jurar em nome de Deus é algo sério, e o quebrar esse juramento é pecado, quebra do terceiro mandamento. Então, quando invocamos o nome de Deus e mentimos, estamos profanando o seu nome, quebrando o terceiro mandamento. Implicação: muitas vezes prometemos muitas coisas a Deus, como ter uma vida santa, amá-lo incondicionalmente, ler e estudar sua palavra, orar sempre, testemunhar dele aos outros, amar os homens, amar os irmãos, amar a igreja, servi-lo com alegria, querer o bem do próximo, abençoá-lo, não ser orgulhoso, não ser maldizente, não mentir, não murmurar, não fazer contenda, ser fiel nos compromissos com a igreja e etc. Tantos votos, tantas promessas, tantas palavras, tomando e usando o nome de Deus direta ou indiretamente, e não as cumprindo. Quebra do terceiro mandamento. Consequências da quebra do terceiro mandamento: não terá por inocente. Deus não vai ter ninguém por inocente que quebrar o terceiro mandamento. Inocente, estar livre de culpa. Ser inocente, ser livre, ser isento de obrigação. Deus está falando que não terá inocente, nem inocentará ninguém que quebrar este
mandamento. Como filhos de Deus em Jesus Cristo, devemos honrar o Senhor e seu nome. Honrá-lo cumprindo seus votos, dizendo a verdade, vivendo a sua palavra. Só assim você não quebrará o terceiro mandamento. Olhe para Jesus. Ele tomou, carregou, trouxe, manifestou e levou o nome do Senhor com muito zelo, dignidade e respeito. Ele honrou e glorificou o nome do Senhor até quando foi erguido na maldita, bendita cruz. Sigamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Afinal, aqueles que já são, que se dizem cristãos, a palavra cristãos, mais uma vez, pequenos cristos, protótipos de Cristos, modelos de Cristo, seguidores de Cristo. Ok? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 e 11. Assim nós aqui encerramos a nossa transmissão. Fica aí para você esses ensinos práticos, eu creio, diretos, para que você, assim como eu, possamos mais uma vez relembrar que o nome do Senhor não é algo para se tomar em vão. E nós não podemos, é claro, ficar somente na questão de uma palavra, o nome, mas é o nome de Deus, que retrata o próprio Deus. Quem é o Senhor? O Senhor Criador do universo, Deus Pai, Todo-Poderoso, Soberano, Onisciente, Onipresente. Lembra lá que eu falei que estaria aqui compartilhando os 10 mandamentos para que, em harmonia com os atributos de Deus, nós pudéssemos entender melhor a respeito do nosso Senhor? Que Ele te abençoe, que você honre o seu nome, a sua pessoa, que você glorifique o Senhor através da sua boca, através das suas ações, dos seus pensamentos. E entenda que tudo que eu e você somos, Deus está ligado a isso. Deus tem eu gosto de pensar nisso, que Deus tem um negócio conosco. E todos os negócios que nós fazemos aqui na Terra, o nome dele está envolvido. Pensemos nisso, e não pequemos contra o Senhor, não entristeçamos o Senhor, quebrando o terceiro mandamento. Até a próxima, um grande abraço, Deus abençoe o resto dessa noite, a você e a toda